início de trabalho, eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe e sempre tem que lembrar que ele é importante. E através da sua importância é que ele vai tendo o valor. E não precisa da pessoa achar que o valor tem que vir de outra pessoa. Então, no processo de desenvolvimento interno, a avaliação é da própria pessoa. Ela sente segura como ela se encontra. A confiabilidade em si próprio é o próprio que tem que fazer. E é bem interessante, porque quando a pessoa percebe como ela se encontra, então ela vê que ela melhorou, mas tem ainda que fazer muitas conquistas. Então, quando vem de fora, a pessoa sente-se como se fosse importante ter sido reconhecida. E não precisamos de um reconhecimento de fora, é de dentro que o próprio tem que valorizar-se. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Na Oficina de Matéria Grosseira dos Enteais. É muito importante assim a pessoa lembrar que nós estamos sempre falando da vida que nos envolve. A parte externa da nossa vida, ela é muito movimentada. Então nós sabemos assim que construímos todo um instante aquilo que vamos ter que colher num período seguinte. E também quando um espírito está vindo para a matéria grosseira, quando tem uma mãe que está possibilitando aquela condição, aquele que tem aquela afinidade vai vir habitar aquele corpo com aquela mulher. Mas acontece uma coisa muito importante. Não é um espírito que está esperando uma oportunidade para reencarnar que vai deslizar para dentro daquele corpo a informação. Então os enteais constroem a ponte que possibilita esta condição. E esta ponte é o corpo de matéria grosseira mediano, que muitos já puderam ver e que tem um nome também muito conhecido de corpo astral. Esse corpo astral é o que possibilita a alma ter a ligação com o corpo de matéria grosseira. E é bem importante assim, porque tudo o que acontece com o corpo astral acontece também com o corpo de matéria grosseira. Mas o que acontece com o corpo de matéria grosseira não quer dizer que acontece com o corpo astral. Cada um já pôde conhecer pessoas que tiveram uma parte do dedo amputada e a pessoa sente aonde não tem mais o dedo. Então quer dizer que o corpo astral ainda continua, não sofreu nenhuma consequência. Essas referências a pessoa tem que lembrar assim, que a possibilidade que nós temos na nossa existência é ter um saber. E normalmente nosso saber está sempre relacionado para as coisas imediatas. Dificilmente uma pessoa dedica um tempo para compreender um processo que está acontecendo. Então as pessoas estão sempre querendo resolver todas as coisas que apresentam no momento. Mas existe uma importância, sim, muito interessante. Como tudo na criação é cópia, se a pessoa quer uma determinada plantação, ela estuda a semente, ela estuda a época de colocar aquela semente no solo, a época propícia. Se nós queremos ter uma transformação interna, nós temos que lembrarmos assim que somente através de uma ampliação do conhecimento dos ensinos é que pode ter uma transformação. E essa transformação é a vida toda, a pessoa trabalhando com ela mesma. Então a mudança que uma pessoa tem que ter é com ela. Muitas pessoas querem transformar imediatamente. Nós sabemos que uma célula dura 22 dias e que para a pessoa mudar uma constituição ela gasta 2 anos. Para melhorar as tendências que nós temos, porque nós quando viemos para essa terra, nós viemos com tendências. Dificilmente vêm pessoas com uma perspectiva de ter um conhecimento ligado aos ensinos. Dentro dela perceber que o anseio que ela tem é justamente para voltar para a pátria do espírito. Nós canalizamos os nossos anseios sempre para as coisas na matéria grosseira. E é bem importante cada um lembrar assim que
na matéria grosseira nós vamos resolvendo. Fica bem fácil assim de observar um homem e uma mulher, eles se unem, a perspectiva deles é terem filhos. E dificilmente um pensa, ou os dois pensam, em ter filhos ligado à luz. E para isso eles precisariam de estarem mais envoltos naquilo que é necessário estar, que é na segurança, na determinação, na perspectiva, costumes bons, evitar companheiros, companheiras, evitar os chamados amigos. Assim poderia fazer a ligação com o espírito ligado à luz. Ninguém está trabalhando para melhorar a qualidade da sua prole, está sempre trabalhando para ter um recurso financeiro melhor. E muitos falam assim que para os filhos ele faz tudo. Precisa de analisar assim. As coisas de matéria grosseira, se nós possibilitamos, a pessoa tem que desenvolver as habilidades. Facilita para ela ter uma vida de movimento em relação à sua maneira de sobreviver. Porque tem um ensino muito importante que fala que comerás o pão com o suor do seu rosto. Essa coisa é bem importante assim, porque quando a pessoa desenvolve a necessidade dela mesma comer o pão com o suor do seu rosto, conhecendo aquelas profissões que vai fazer bem para ela, e quando um profissional assim executa o seu trabalho, ele é reconhecido. Aqueles que receberam o trabalho de um profissional que executou bem a sua função, esse profissional sempre vai ser lembrado. Essa coisa boa, assim, ser lembrado de uma maneira boa, acaba facilitando a vida, porque vai sempre pensamentos bons para aquela pessoa. E como ela tem uma índole boa, naturalmente ela vai tendo uma elevação interna. Toda a época da nossa existência nós temos que trabalharmos nesta condição interna, sempre ter esta qualificação. Assim como anteriormente existiam muitos professores, e o aluno mais tarde, a aluna mais tarde daquele professor, daquela professora que tem aquele nome, colocaram o nome dos seus filhos, o nome daquele professor, daquela professora. O que esse profissional fez, que despertou dentro destes alunos essa coisa boa de querer ter um filho com aquelas qualidades. Essa condição da matéria fina, da matéria mediana, da matéria grosseira, quer dizer, tem a matéria grosseira, tem a matéria mediana e tem a matéria fina. Na matéria mediana, que é conhecida como plano astral, e que muitos já tiveram a oportunidade de ver esta matéria, nessa matéria é que vêm os modelos para a matéria grosseira. Quando a pessoa quer alguma coisa, ela procura o modelo nesta parte que fica melhor, para que ela possa trazer para a matéria grosseira. Em todos os sentidos, em trazer um filho qualificado, em fazer daquela moradia uma moradia bonita, como muitas pessoas fazem, a combinação das cores, a combinação dos móveis. Então nós vemos assim que a pessoa procura sempre na matéria mediana, que é o plano astral, o modelo para ela trazer para a matéria grosseira. Num acabamento, num trabalho de confecção, sempre tem uma pessoa que dá a última palavra. E se nós observarmos assim, vamos confirmando que esse que dá a última palavra é justamente isso. Ele viu na matéria fina, na parte, no plano astral, como é melhor. Essas referências são bem simples. E nós precisamos de evoluirmos, de irmos para a matéria mediana, nas condições boas, e trazer de lá os modelos que lá existem, que os enteais fazem melhor lá, e que todas as coisas são cópias. Então a pessoa tem que lembrar que nós temos a vida de matéria grosseira e que nós não podemos ficar presos ao raciocínio. Nós temos que desenvolver uma maneira de ter uma condição diferente. E esta condição é bem simples, porque nós sabemos assim que nós estamos
sempre atuando na matéria fina, que é a matéria mediana, que é o plano astral. E que, devido a isso, nós temos que lembrarmos que existem as diferenças. A pessoa tem que lembrar que ela caminha pela vida. Se ela caminha descuidadamente, ela vai ter consequências. Se ela caminha de acordo com os ensinos, ela vai sempre recebendo os auxílios e vai sempre tendo aquela condição de ir tendo uma melhora na sua vida. Porque a finalidade nossa de nós nos encontrarmos na matéria grosseira é justamente isto: elevarmos, melhorar o nosso ambiente e nos possibilitar que nós vamos para uma região melhor quando nós largarmos o corpo de matéria grosseira. Essas referências nós temos que ter dentro de nós bem presente. E é muito importante assim a pessoa lembrar que na matéria mediana, que é chamado plano astral, também tem níveis. Não é assim um nível só. Se fosse para um nível só, todos também na matéria grosseira teríamos somente um nível. E nós, observando assim a referência que existe dentro da moradia, quem tem mais de um irmão, sabe que cada irmão tem uma maneira de ser. Na matéria mediana, no plano astral, tem muitos níveis. E a maneira que existe para ir para níveis melhor é o jeito que a pessoa está vivendo com os seus pensamentos, com o seu intuir e com o seu agir. Somente assim a pessoa pode ir para as regiões melhores. E a pessoa tem que lembrar que ela tem que fazer uma ligação. Não é mais ou menos. Tem que encontrar-se ligada à luz, ela tem que encontrar com seus pensamentos para os ensinos, porque dá a ela aquela confiança. Isso é bem simples. A pessoa tem que lembrar que ela tem que ter uma confiança dentro dela, porque se fosse na matéria grosseira que a pessoa tivesse que ter a segurança física, então, quando ela entra dentro da sua moradia, ela já teve toda uma providência de segurança, então ela poderia ficar tranquila. Esta tranquilidade tem que ser na matéria do plano astral, que é a matéria mediana. Fica bem interessante, porque quando a pessoa tem essa segurança na matéria mediana, no plano astral, ela também sabe o procedimento que ela tem que ter. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, muda dentro da pessoa, muda a sua frequência, muda a sua irradiação. Essa questão da irradiação é uma condição física e é verdadeira, porque nós sabemos assim que um casal, quando tem um filho, aquele filho acorda à noite e muitas vezes o casal, um ou outro, tem que levantar para cobrir aquela criança, para ver como ela se encontra. Muitas vezes a criança manifestou, o adulto foi atendê-la. Depois que a criança é atendida, ela volta a dormir e muitas vezes os adultos não voltam a dormir. Só que no outro dia, com as responsabilidades do trabalho, do financeiro, da moradia, o adulto tem que levantar e corresponder o dia inteiro. A mudança da irradiação daquele adulto é verdadeira. O sangue daquele adulto foi alterado. Se ele fez aquela função de bom grado, foi alterado para melhor. Se ele não fez aquela função de bom grado, foi alterado para pior. Naturalmente, ele vai ter uma gratidão por ele mesmo, por aquela mudança na questão de elevação, ou ele vai ficar sempre ingrato, reclamando daquilo que ele teve que fazer. Mas é bem interessante, porque aquela criança veio porque aqueles adultos possibilitaram. Quando a gente não possibilita, não vem nenhuma criança. Nós temos que lembrarmos que todo um conceito que nós recebemos, esse conceito foi sofrendo degradação através dos milênios. Nós nos encontramos hoje numa condição distante da luz. E para a pessoa ter uma condição de ir para a matéria mediana, para o plano astral, ela tem que lembrar assim que numa região melhor ela vai encontrar os modelos.
Então muitas pessoas falam assim que são sombras e que muitos veem também o corpo de matéria grosseira em formação e vê também aquele corpo mediano, que é o corpo astral em formação. Muitos acham que ele é feito junto com o outro. Não, ele é feito primeiro, porque ele é o modelo. Para a pessoa lembrar assim, que a elevação interna está relacionada de como a pessoa entende os ensinos, qual é o procedimento que ela está tendo para colocar os ensinos em práticas. E fica bem fácil assim de observar que normalmente a pessoa se reúne somente para comida e para bebida. Todos nós esquecemos que tem um ensino muito importante que fala assim que não só de pão vive o homem. E isto fica bem fácil assim de observar quando passa por acidentes, por catástrofes. Muitos ficam sem alimentos vários dias e a pessoa sobrevive. Essa referência é bem importante. Cada um é que tem que lembrar que ele tem que ter algo a mais. E esse algo a mais é conhecer os ensinos. Os ensinos ficam naquela condição assim de ser um balaústre na vida da pessoa. Mas um filho, quando ele chega para o pai, somente quando ele precisa para fazer um pedido, depois de um tempo esse pai para de atendê-lo. Nós também temos que lembrarmos assim, para que nós tenhamos aquela condição de ficarmos sempre sendo orientados, nós temos que ter a referência dos ensinos, tem que ter esta segurança. A segurança é todo um instante. Nós sabemos que uma moradia, para ela se manter limpa e organizada, esse trabalho tem que ser feito diariamente. A mesma coisa acontece com o nosso corpo de matéria grosseira. Para esse corpo manter-se limpo, sadio, organizado, esse procedimento tem que ser feito diariamente. O nosso corpo de matéria mediana, que é também conhecido como corpo astral, ele também tem que ser feito a manutenção diariamente. E a manutenção é feita com a nossa pureza nos nossos pensamentos, com a nossa pureza dos nossos intuir e a pureza dos nossos atos. Não tem uma coisa assim que poderia ter sido diferente. Para ser diferente, a pessoa tem que perceber, tem que aumentar a sua lucidez e ela tem que mudar a norma do tempo e do espaço. Nós sabemos que podemos mudar a norma do tempo e do espaço. Isso acontece assim, a pessoa faz uma agenda, põe aquela organização da sua vida, do seu trabalho diariamente, e quando ela vai cumprir a agenda, ela teve que mudar. Uma responsabilidade que era de manhã passou a ser à tarde, a responsabilidade que era à tarde veio para de manhã, e assim, durante o dia, vai tendo esta adaptação. No nosso dia a dia, nós temos que lembrarmos assim, com o conhecimento dos ensinos, nós vamos tendo as adaptações. E esses ensinos vão nos auxiliando, vai nos possibilitando. A norma do tempo e do espaço, também nós podemos ver assim que existe no preparo de um alimento, por exemplo, o jeito que está sendo preparado aquele alimento, a quantidade de cada ingrediente, aquele ou aquela que está fazendo esse trabalho, vê antes como é que vai ficar melhor a quantidade de cada item. E muitas vezes falta um item importante, utiliza outro item, naquela adaptação ficou tão bom quanto do item que estava sendo programado. Então mudou a norma do tempo e do espaço, fez uma composição ali e todos ficaram felizes. Na nossa vida diária, nós temos essa capacidade de trazer para o nosso dia a dia esta mudança, de ir vendo o procedimento que precisamos de ter conosco mesmo. E lembrar assim que quando a pessoa, no seu conhecimento dos ensinos, com a segurança que ela vai tendo dos ensinos, ela então vai vendo que quando tem o primeiro mandamento em primeiro lugar, não tem decepção. A vida dela vai sendo uma vida pautada com segurança. A gente vê muito assim, por exemplo, a pessoa não tem a capacidade para aquele cargo, então aquele empregador
dá àquela pessoa aquela capacidade, sendo que aquela pessoa ainda não foi instruída suficientemente, não tem dentro dela as vivências, o amadurecimento para aquelas responsabilidades. Depois a pessoa não dá conta e aquele empregador fala assim que a pessoa não correspondeu com aquilo que ele deu a ela. Não, aquele empregador não é um homem bom, porque deu a mais, a pessoa não tinha capacidade, deu a ela a mais do que era possível para ela naquela condição. A mesma coisa acontece assim, da criança pegar um instrumento de trabalho do pai, e esse instrumento é muito perigoso, como por exemplo o caso do açougueiro. Depois acha assim que aquela criança acidentou porque ela tinha que ter uma familiaridade com aquele instrumento de trabalho. Não tem esta condição. Todas as coisas precisam de serem assim, numa condição gradual. Conhecer os ensinos, nós temos que lembrarmos também que nós somos já velhos nesta caminhada na matéria grosseira, que nós já tínhamos que ter este conhecimento e tínhamos que ter uma sinceridade conosco, que todas as vezes que nós lembramos do Criador, é sempre para pedir alguma coisa, e muitas vezes quando não realiza aquilo que nós pedimos, nós nos ofendemos, e muitas vezes por não ter realizado é que nós fomos beneficiados. Com essa naturalidade que nós temos que desenvolver, essa maneira boa de ter a nossa vida de matéria grosseira, lembrando assim que os enteais estão sempre nos possibilitando, e aqueles que têm dentro deles a humildade, a sinceridade, o conhecimento dos ensinos, sempre têm a oportunidade de receberem no plano astral, quer dizer, na matéria grosseira mediana, os modelos para aquilo que ele precisa. A construção de fora para dentro que nós vivemos nesta oficina de matéria grosseira dos enteais é verdadeiro. Vamos vendo assim que existem estas condições muito importantes e que cada um é responsável por ele mesmo, porque nós sabemos assim que as responsabilidades são sempre individuais. Não tem esta condição de achar assim que podemos delegar poder para um ou para outro, pois se a responsabilidade é minha, não quer dizer que aquele que agora foi dado a ele a oportunidade, que ele tenha capacidade. O trabalho para a vida interna da pessoa é sempre individual, e ela é que tem que fazer muito esforço todo instante da sua existência para ela mesma saber como vai ser melhor para ela. Não é para esse ou para aquele, é sempre para a nossa vida, porque nós vamos confirmando assim que a nossa vida ela é sempre individual. Se a pessoa tem sempre costume bom, se ela não entorpece, se ela usa o tempo do repouso com o repouso, ela sempre vai ver que ela só tem ela mesma, porque ela não quer sobrecarregar esse ou aquele. Pode ser um filho ou pode ser um irmão. Ela está fazendo o esforço para ela continuar qualificando-se. Essa naturalidade que nós temos que ter é a vida toda, de confiar na nossa ligação com o Criador. De lembrar assim que nós temos a condição muito importante que os nossos ascendentes tiveram, confiar nos ensinos do Criador, mas agora nós temos a responsabilidade de ter o conhecimento correto. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa tem que lembrar que ela tem que estudar muitas vezes. Não é somente uma vez que ela vai assimilar, justamente porque nós estamos vindo assim de uma acomodação. Nós sempre estamos colocando as influências externas naquilo que nós estamos procurando assimilar. Então, através das muitas repetições de estudar o livro Na Luz da Verdade, é que nós vamos começar a ter uma nova maneira de nos tornarmos mais qualificados, de viver de acordo com os ensinos e de sermos responsáveis por nós mesmos. Na oficina de matéria grosseira dos enteais, nós sabemos assim, que esta oficina atua na matéria grosseira mediana.
que é conhecida do plano astral e que muitas pessoas já puderam ver esta oficina e que muitos já puderam trazer os modelos que lá se encontram para a nossa matéria grosseira. Tem muitos outros modelos que podem ser trazidos se a pessoa qualifica-se. Uma qualificação está sempre relacionada assim, como aqueles pesquisadores que trazem uma vacina e dificilmente eles são reconhecidos, mas a importância que ele teve foi para ele mesmo. Ele teve a qualidade, ele teve a dedicação. Os valores hoje apresentam assim, invertidos. Não tem nenhum benefício aqueles que usam o corpo até a exaustão. E nós vamos confirmando assim, que aqueles que trazem os benefícios dificilmente são reconhecidos. Estudar o livro na luz da verdade, de procurar viver de acordo, de perceber assim que ao nosso redor existe uma grande movimentação, nos possibilitando aquilo que nós precisamos e nos possibilitando também ter uma condição melhor. Então nós vamos tendo que ter o trabalho conosco mesmo de ir percebendo e observar assim o procedimento de nos qualificarmos. As referências que nós recebemos, a pessoa precisa agora de ter um aprimoramento. Todas as informações que nós temos têm que ser informações que nos possibilita ter uma segurança interna. E essa segurança é bem importante, porque no período de criança fica bem fácil assim, de ver que precisávamos de uma segurança que seria a convivência com aqueles adultos que ficaram como nossos responsáveis na nossa formação. Hoje, esta confiança é nos ensinos de como teremos que nos comportarmos, de como que nós somos responsáveis pelos nossos atos. E nós temos uma referência assim bem simples que quando nós vemos uma pessoa passando por uma situação ou um seu familiar, ela fala que é a justiça. A justiça, nós tínhamos que ter a justiça conosco mesmo, de saber assim que nós só estamos recebendo aquilo que nós plantamos, porque os auxílios, eles atuam conforme nós sabemos, muitas vezes a pessoa está colhendo de uma época anterior, aumentar a compreensão, ter o conhecimento de acordo com os ensinos, sabendo assim que uma existência de 80 anos não é uma referência. Muitas pessoas acham assim que pode colaborar com os outros. Nós temos que lembrar que na nossa vida, com as limitações que nós temos e com o que nós precisamos de conquistar, nós não podemos ficar olhando para a direita nem para a esquerda e olhando para aqueles que ficam atrás de nós. Cuidado é como se estivesse caminhando numa trilha. E essa trilha a pessoa tem que lembrar que ela precisa de pôr o pé onde o olho se encontra. Não podemos caminhar descuidadamente. O trabalho tem que ser feito assim. Não podemos colaborar muitas vezes com pessoas que se encontram descuidadas. Nós sabemos que a responsabilidade é sempre individual e que nós temos que lembrarmos que não podemos dar informações que não são verdadeiras, porque aqueles que dão informações que não são verdadeiras, aqueles que ficaram prejudicados, ele terá que ir resgatar cada um daqueles para depois pensar na sua evolução. As coisas que existem são muito mais sérias do que cada um pode imaginar. Todo aquele que fica prejudicando outras pessoas com informações que não condizem com a verdade, ele é muito mais responsabilizado e ele terá que fazer o resgate de todos aqueles que ele deu as informações que os prejudicou. Somente o saber é que vai possibilitar um amadurecimento.